bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está assistindo. Esse é um curso que eu estou fazendo de doutrinas bíblicas batistas que visa o ensinamento da palavra de Deus. Ele vai abranger as partes principais das doutrinas bíblicas batistas históricas, independentes e fundamentais. A lição 1, nós fizemos a leitura sobre o pecado. Na lição 2, que é a de hoje, eu gostaria de ler sobre a Bíblia. O texto-chave é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lembrando que eu recomendo a todos que usem a versão Almeida Corrigida Fiel, a versão de 2011. Essa versão, ela corrigiu algumas coisas que não estavam muito de acordo com a tradução para o português da King James Version. Então eu gostaria de convidá-los a ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é inspirada. Também é importante as pessoas notarem que ela é preservada. Hoje nós temos no nosso meio de produção de livros e Bíblia, inúmeras versões da Bíblia. Sabemos que essas produções de Bíblias, ela tem por objetivo vendas e não a preservação da palavra de Deus. Olha que no Brasil nós temos inúmeras versões produzidas e apenas uma boa, que é a Almeida Corrigida Fiel, ou a chamada de ACF. Então, entre essas inúmeras versões, nós temos uma preservada. Então é importante, quando você estudar a Bíblia, você estudar pelaquela que está sendo preservada. Não é a melhor linguagem, não é o melhor entendimento. Essas linguagens, elas têm muita diferença, elas roubam muitos atributos de Deus e de Jesus Cristo, se você for comparar. Tem um livro que chama assim, 1000 ultrajes da Bíblia. Ele compara versículos que outras versões não têm, elas omitem. E isso não é preservar. Então a Bíblia é inspirada, ela é divinamente inspirada, soprada nos ouvidos dos escritores, ditada, palavra a palavra. O que ele usou foi seu estilo e a sua época de vida. Mas a palavra era do Espírito Santo. E por isso ela é proveitosa para ensinar. Introdução. As línguas originais da Bíblia são hebraico e grego.
O Velho Testamento foi originalmente escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Todas as Bíblias do mundo hoje são traduzidas das línguas originais. Outro detalhe importante, a Bíblia ela foi escrita em hebraico e grego, no grego clássico, koiné da época de Jesus, e algum pouco de aramaico, que Jesus falava na região. O detalhe mais importante são os textos originais de onde essas versões são traduzidas. A maior parte não são dos textos recebidos, receptos chamados, mas de outros textos que têm problemas de comprovação. Então, por isso que é importante a versão da Bíblia que você usa, que a igreja usa, que o pastor usa, que o líder usa. Porque dependendo de onde vem essa versão, vai ter erros de interpretação. E tem-se muito acontecido. Hoje, o desvio doutrinário, ele não está fora da Bíblia, ele está dentro da Bíblia. Ele não está fora da igreja, hoje ele está dentro da igreja. Há alguns anos atrás, eram usadas outras seitas, religiões, para fazer o desvio doutrinário. Hoje não. Hoje ele é feito dentro da Bíblia e dentro das igrejas verdadeiras de Jesus Cristo, através dos ensinos e das versões. Número 1. A Bíblia é inspirada por Deus. Letra A. A palavra inspirada significa soprado pelo Espírito Santo. Segundo Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, soprada, ditada. Deus ditou as palavras para que os escritores falassem aquilo que o Espírito Santo queria que nós tivéssemos escritos hoje. Então a palavra é inspirada. Ela é de Deus, não é do escritor. Os homens santos de Deus escreveram a Bíblia pelo poder do Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 1 e versículo 20 e 21. Nós vamos ver aqui o apóstolo Pedro falando sobre esse assunto também. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Portanto, segundo Pedro mesmo. Portanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor, o conhecimento do Senhor, ele vem pela palavra de Deus, explicada por homens fiéis, pessoas que são comprometidas com a verdade. E Salvador Jesus Cristo forem outra vez envolvido nelas e vencido, tornou esse último estado pior do que o primeiro. Mas, irmãos, perdão, é 1 Pedro 1 e 21. Esse versículo eu acabei lendo errado aqui. 1 Pedro 1. Deixa eu só me achar aqui. Tem alguma coisa que eu estou lendo errado aqui. Eu estava no 2, 1 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, esse é o texto certo, correto. Não é de particular interpretação, não é o que ele entendia, não é o que eu entendo. Quando eu vou pregar, quando eu vou falar, quando eu vou ensinar, eu tenho que ter essa preocupação
de não falar daquilo que eu quero falar, mas daquilo que a palavra quer mostrar. Quem falou, por que falou, com quem falou, para quem falou. Então, nenhuma profecia da Escritura, da Bíblia, é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então não vem do homem, vem de Deus. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra inspirada significa soprado pelo Espírito de Deus. A letra A explica esse texto. A mão do Senhor estava sobre eles para que escrevessem exatamente o que ele queria. Ezequiel 1 e 3. Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Lá no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 testamentos. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Veio expressamente a palavra do Senhor. Então, eu escrevi o que ele queria. Jeremias 36, Jeremias 36, 1 e 2. Jeremias 36, 1 e 2, nós vamos ver que o Espírito Santo escreveu o que ele quis, porque era a palavra de Deus ali ensinado. 1. Sucedeu, pois, no ano 4º de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias. Então, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ele não estava falando do que ele queria, mas veio do Senhor. Então, a palavra foi escrita de acordo com o que o Espírito Santo quis. Dizendo, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado de Israel, e de Judá, e de todas as nações, desde o dia em que eu tirei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Então, nós podemos ver que a mão do Senhor estava sobre eles para que escrevessem exatamente o que ele queria. Veio a palavra do Senhor. Número 2. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que falam, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação final de Deus. Não há mais revelação nos dias atuais. Deus se revela pela sua palavra. Toda a sua vontade está expressa na Bíblia. Nós podemos encontrar a expressa vontade de Deus hoje na Bíblia. Ela está completa. Há diversas traduções, com livros a mais, com livros a menos, que nós não concordamos nos 66 livros, porque eles não entram em contradição. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Letra A. A palavra de Deus permanece eternamente. 1 Pedro 1,25. Espero que eu não erro
a leitura de Pedro agora. Eu estava no capítulo 2, quando estava lendo aquele texto e não falava ali, embora era próximo. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 25. Deixa eu ver se Pedro não traduziu aqui. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Permanece para sempre. Não há necessidade de acréscimo e não há necessidade de que se tire ou que se diminua a palavra de Deus. Não há necessidade de a interpretação para se entender a palavra de Deus. Muitas pessoas têm escrito livros, livros e livros, interpretando aquilo que ele acha que é e o que está escrito. A Bíblia é suficiente para explicá-la, comparando texto a texto. Nunca se pode formular um ensino, uma doutrina, se tem versículos contrários a isso. Eu tenho que ter todos os versículos e eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não posso ter versículos contrários. Um exemplo é alguns que falam que nós podemos perder a salvação. Ele pega lá Mateus 24 e depois só esse versículo dá essa margem. Os demais não. Os demais falam que você tem a vida eterna, tem a vida eterna, tem a vida eterna, tem a vida eterna. Então eu faço uma doutrina errada, baseada em interpretações de pessoas e não da Bíblia. A palavra de Deus permanece eternamente. O que foi explicado por João, os apóstolos, os primeiros pregadores da era apostólica e da era da igreja, e vem se pregando, eu não posso mudar porque eu estou no século 21. Muitas coisas mudaram porque as pessoas mudaram a maneira de interpretar a Bíblia. Não se interpreta a Bíblia literalmente. Se interpreta a Bíblia hoje com base em filosofia e teologia. O que os filósofos acham que é certo, e eles interpretam. Então isso é errado. Você tem que entender a Bíblia pelo que está escrito, como os bereanos faziam. E comparavam na Escritura e ver se aquilo era realmente verdade. Então ela permanece para sempre, e esta é a palavra que foi evangelizada. Não se evangeliza por filosofia. Toda a evangelização baseada em filosofia torna-se através de compra da salvação. Eu dou algo em troca, eu providencio isso, eu facilito isso. Então as pessoas filosoficamente são convertidas, mas biblicamente não. A pregar o evangelho é você ler o texto, deixa eu ler um texto para você, e aqui fala do pecado, aqui fala que você precisa crer em Jesus. Essa é a verdadeira evangelização. Isaías 40, versículo 8, também falando que a palavra de Deus permanece eternamente, ela não precisa de mudança, ela não precisa que se escreva livros e livros explicando ou filosofando para que ela seja entendida. A Bíblia foi escrita para que todos possam compreender. É claro, Deus usa homens que se dedicam suas vidas mais, outros menos, mas ela é de fácil compreensão. Isaías, capítulo 40, e versículo 8. Seca-se a erva, Pedro usou esse texto, e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Então, o que Deus falou desde o Éden, ele vem mantendo sem contradição. E nós temos as traduções que mantêm isso. O rei James ele fez a tradução chamada a King James Version, ou KGV, como eu chamo, 1611, por 54 eruditos,
que preservar homens da mais capacidade teológica e linguística da época, que conseguia ler hebraico, que conseguia ler o grego, e essa é a versão que é a melhor, onde a ACF também busca lá e traduz para a língua portuguesa e outras línguas essa versão da palavra de Deus. Porque seca-se a erva e cai a flor. Passa-se os tempos, né? Ele está dizendo que passa-se o tempo. A erva nasce, seca, cai, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, enquanto durar, enquanto Cristo não voltar, enquanto Deus não estabelecer seu reino na terra, nós vamos ter essa palavra inspirada aqui que nós estamos falando. Mateus 5,18, lá no Novo Testamento, Mateus 5, capítulo 18. É essa Bíblia que faz as pessoas crerem em Jesus, que o Espírito Santo trabalha, não é na filosofia, quando a palavra é lida, a pessoa ouve, o Espírito Santo trabalha. Mateus 5, versículo 18, diz assim, Mateus 5, versículo 18, comparar bem aqui. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passe, nem um jota, ou seja, nem um pingo ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, tudo que está escrito aqui vai ser cumprido. A palavra de Deus permanece, não muda. Alguns dizem que a igreja caiu, que a palavra desapareceu, mas isso não é verdade, como nós estamos lendo aqui. Mateus ainda, versículo 24 e 35, nessa segunda lição chamada a Bíblia, 24 e versículo 35, diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso é uma promessa de Jesus. Ele mesmo falou, as minhas palavras não vão passar. B. A palavra de Deus tem poder. Hebreus 4 e 2. Ela não só permanece, mas ela tem poder. As conversões, as mudanças, as transformações não são feitas pelo pregador, pelos livros que as pessoas leem, mas pelo poder da palavra de Deus. Diz assim, Hebreus 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Uma espada de dois gumes, ela penetra até o seu cabo. Então ela vai até o fundo, até ela tem um limite. Da sua ponta até o seu cabo. Mas, e falando da palavra de Deus, do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai lá no centro da nossa inteligência, da nossa alma, do nosso espírito, que nós não vemos, e ela então mexe nesse ponto espiritual. É por isso que quando muitas vezes o pregador está falando, parece que ele está falando uma coisa que ele me viu fazer. Mas não é, é porque a palavra de Deus tem poder. O Espírito Santo sabe o que está no seu coração, o que está na sua alma, o que está no seu espírito. Porque a palavra de Deus tem poder. Ela é viva, ela é eficaz. Esse livro chamado Bíblia é vivo. Embora eu possa rasgá-lo, eu posso comprar outro,
ele tem poder. As palavras que saem daqui, elas são vivas, porque é a palavra de Deus. Letra C. A palavra de Deus é pura. Provérbios 30, versículo 5 e 6. Provérbio 30, versículo 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Não há erro. Não há pecado nela. É pura. É cristalina. É como aquela água pura que alguém pode beber. Embora pareça pesada no início, mas ela é pura. Sem erro. As pessoas é que deixaram a palavra de Deus errada. Mas por isso é necessária a preservação dela. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo para que os que nele confiam. E uma dica que se dá aqui, o pregador falando, não acrescente as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Todas as traduções, versões, líderes, pastores e juntas e tantas coisas que tentam mudar a palavra de Deus, eles vão entrar em contradição, porque eles vão colocar a sua própria interpretação, ou vão misturar um pouco da interpretação de Deus com um pouco da sua interpretação. Lembrando que a palavra de Deus é pura. Não se deve acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. É um cuidado que se tem que ter. Então, quando o cristão, o crente, principalmente, vamos dizer assim, o batista histórico, independente, fundamental, lê a Bíblia, ele tem que ter esse cuidado. Eu não posso ler qualquer versão, eu posso ter para comparar, mas eu não posso me apegar a essas versões que não é a palavra pura. Este estudo a Bíblia, além de falar algumas coisas, eu estou tentando mostrar para você que uma das coisas que nós temos que fazer é procurar a versão pura. Faz parte de você se aperfeiçoar. Lá no primeiro texto que nós lemos, de 2 Timóteo 3, 16, 17, fala que toda a palavra de Deus é inspirada para isso, para isso, para isso, para isso. E no final, no versículo 17, fala assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se o cristão, se o batista, independente, fundamental, tradicional, não procurar ter uma versão certa, ele não vai ser perfeito. Perfeito quer dizer completo, e se completando. Então não se deve acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus. Veja Apocalipse 22, 18, 19. João falando aqui, ó, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, que é a Bíblia agora completa, que se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, se acrescentar, ou vai ter consequência. Todas essas versões, todos esses tradutores, todas essas pessoas que acrescentam aquilo que não estão nos textos originais, eles terão seus castigos maiores, porque eles estão corrompendo. E o cristão tem que entender isso. Se ele ficar com um livro na sua mão a vida inteira, não se preocupar com o que está lendo, ele vai, então,
também ser punido. Porque a Bíblia ensina que nós devemos procurar o leite certo. O leite da palavra certo. A palavra vai ser o alimento sólido. E 19. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. A parte do livro da vida. E da cidade santa. E das coisas que estão escritas nesse livro. Então não pode acrescentar, não pode tirar. Eu tenho que procurar me manter da forma correta. Procurar a melhor versão. Procurar a boa pregação. Procurar o lugar onde prega a palavra de Deus. Procurar uma igreja que prega começando pelas versões originais. Certas. Isso já é indício de que uma igreja que não usa as versões corretas, que ela vai começar a ter problemas e sair da linha histórica. Porque é importante ter a Bíblia, a melhor Bíblia para a pregação. Então não pode não acrescentar e não tirar. Ponto D. Quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Hebreus 7. Aliás, Hebreus capítulo 3. Versículos 7 e 8. Lembrar que, quando lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, versículo 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Não é provação, provocação. No dia da tentação no deserto. Deus não falou que aquilo era provação, era provocação. Porque eles sabiam o que tinha que fazer e eles não fizeram. Nove. Onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, eis que sempre erram em seu coração, e não conhecer os meus caminhos. Então é importante a palavra de Deus. Eu vou dividir esse estudo da Bíblia em duas partes. Eu falei da Bíblia, falei número 1, a Bíblia é inspirada por Deus. 2, a Bíblia é a palavra de Deus. E para o próximo estudo será o ponto 3, a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática. Que Deus possa abençoar esse segundo estudo e que Ele possa ajudar aqueles que quiserem compreenderem mais das doutrinas fundamentais e assuntos fundamentais, que você possa dar continuidade nesse estudo. Então, no próximo vídeo, eu irei falar sobre a terceira parte.
Eu sou o pastor Inácio Barbosa, um pastor conservativo, conservador, histórico e batista. Até a próxima, se Deus nos permitir.